Então, meus amados irmãos, nós vamos aqui dar continuidade sobre a questão do povo que vão lutar contra o povo de Deus, tá? Então vamos aqui dar continuidade. Então, como eu tinha falado, meus amados irmãos, né? Aqui em Isaías 29, versículo 7. Então, como eu tinha dito, né, em redes sociais, que Deus irá pesar a alma daqueles que lutam contra a palavra de Deus, que luta contra aqueles que advertem, tá? Então eu disse que Deus iria pesar a alma. Então esse pesar a alma que Deus faz é que as pessoas as pessoas andam com angústia, com depressão, angustiada. Pessoas que vivem igual um vento para lá e para cá. Deus manda profetas, sábios para o seu povo para confortar a essas pessoas. Mas muitas delas, o coração é muito duro. Mesmo no sofrimento, continuam ainda nas suas rebeldias. Preferem mais ouvir os especialistas do mundo, os sábios deste mundo. Preferem mais ouvir as ciências do que o próprio Deus. Então, meus amados, Deus falou que Ele vai fazer diferença entre as leis da terra e entre a lei de Deus. Então, as leis da terra não pertencem a Deus. Quero deixar bem claro para vocês. Deus não está na política, nas leis dos homens da terra. Deu para entender, amados irmãos? Deus não está na política, nas leis da terra, porque Deus falou que Ele vai fazer diferença entre as leis da terra e entre a lei dele, tá? Então essas pessoas, irmãos, que me têm como errado, muitas pessoas que têm eu como errado, é contra mim, porque eu denuncio os pastores lobos, os pastores bode. Então essas mesmas pessoas, eu já tenho visto algumas, mas não estou aqui para revelar essas pessoas, de maneira nenhuma, tá? São conhecidos meus e eu jamais vou estar publicando eles, tá? Então, passam por doença, passam por depressão, estão adoecendo, estão ficando angustiados. Essas mesmas pessoas que ficam contra mim, achando que eu faço é errado. Então é isso que acontece. Como o Senhor fala aqui, que esses que pelejam contra o povo de Deus sofrerão angústias, sofrerão fome. Mas o que Deus quer dessas pessoas é que clame a Deus, se apegue a Deus para obedecer os seus mandamentos. Então está aqui, meus amados irmãos. Então, o que tem de pastores que perseguem os sábios do Senhor, que é os cristãos verdadeiros, que repreendem o pecado, que julgam o pecado do irmão, quer corrigir, para salvá-lo as pessoas, para não irem para o inferno, porque era assim que Jesus fazia. Jesus julgava os pecados das pessoas, que significa Jesus corrigia os erros das pessoas. Jesus falava do mal que eles praticavam. Mas as pessoas, irmão, lembre-se disso. As pessoas passaram a odiar Jesus, tinham Jesus como errado, como seita, como inimigo. Porque Jesus falava do mal que eles praticavam, que era o pecado, era o roubo, eram os que oprimiam os pobres. E hoje não muda em nada, acontecendo a mesma coisa com aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, aqueles que não têm muitos seguidores, porque eles, meus amados irmãos, esses aí que eu vejo que não têm muitos seguidores, nem likes, nem muitas visualizações,
são esses menores grupos, são esses que são do Senhor, que estão pregando verdade tremenda que toca no coração. Então, para os pastores fazer com que vocês abram a sua mente, amado irmão, para os pastores fazer com que vocês lutem contra Deus, eles estão usando de um modo tão legítimo que o povo da casa rebelde de Deus está recebendo. A primeira coisa que eles fizeram, a primeira coisa, irmão, que eles fizeram de 2019 foi dizer que ninguém pode ser santo, santo só foi Jesus. Quando eu ia para a igreja, procurar uma igreja para frequentar, eu só via isso. Ah, ninguém pode ser santo, santo só foi Jesus. Não tem ninguém perfeito, ninguém... Irmão, em 2019, já estava vendo isso em muitas igrejas. Até aqui em Laranjeiras, pastores botando pregadores de fora, e os pregadores de fora dizendo que ninguém pode ser santo, não existe igreja perfeita, assim como o bispo Polágio. Irmão, veja com o que eles estão fazendo, esses pastores religiosos que fizeram aliança com o Papa. Como é que você vai conhecer um pastor que fez aliança com o Papa e eles são filhos da Babilônia, da religião? É quando ele diz que ninguém pode ser santo. É quando ele diz que você não pode julgar. Veja o que eles fizeram com vocês, para que vocês sejam contra aqueles que advertem você. Mas glória a Deus, amadão, glória a Deus, que eu me manifestei em 2019, mostrei a verdade da Bíblia sobre a santidade. E eles hoje mudaram de estratégia, estão falando realmente a verdade que eu falei, que é para ser santo, mas não se engane com esses pastores que mandam você praticar a santidade, praticar a obra, porque eles não voltaram ao primeiro amor. A árvore mal, ela não produz, irmão, só frutos bons. Eles produzem os dois frutos, o fruto do mal e o fruto do bem. Então eles vão falar coisas da Bíblia, né? Praticar as obras, guardar os mandamentos. Irmão, mas ao mesmo tempo vocês têm que observar. Eles contradizem ao mesmo tempo a santidade, esse pastor da teologia. Ao mesmo tempo ele contradiz o praticar a obra. E vocês não percebem isso. Quando eles mandam você praticar a obra, mas ele explica de outra forma, diferente da de Deus. Mas isso, somente vê e enxerga isso, o erro dos pastores, somente quem é sábio, quem busca a Bíblia, as mulheres que buscam a Bíblia, ela vai ver espiritualmente. Porque nós temos que ver, irmão, nesse fim dos tempos, as coisas espiritualmente. Porque se você vê carnalmente, você vai se tornar pessoa religiosa. Vai defender o erro do irmão, não vai alertar o irmão. O pastor vai perverter o evangelho, falar outras doutrinas e você não vai julgar o pastor. Então, os cristãos verdadeiros espiritual, os verdadeiros cristãos, ele julga todas as coisas. São aqueles que julgam o erro do pastor, para que ele volte ao primeiro amor, que julga o erro do irmão, do pecado. Tá? Mas muito, amado irmão, muito dessas pessoas cristãs não querem obedecer à verdade. Preferem mais ouvir o homem, o seu pastor, o líder, e faz com que as ovelhas lutem contra Deus. Quando nós dissemos que nós podemos julgar, com todas as provas bíblicas, mistérios que o pastor não mostra, a ovelha, ela vai preferir mais acreditar no seu pastor, no ensino do homem, do que daqui. Então são essas pessoas que desprezam
os conselhos de Deus através dos sábios, do seu povo verdadeiro, dos cristãos, que vão sofrer angústia, depressões depois, e pegarão doenças, e outras pegarão pragas também. Por quê? Porque está lutando contra o próprio Deus. Não concordar com a Bíblia, irmão, é a mesma coisa de você não concordar com Deus. É triste daqueles que não concordar com a Bíblia. E vocês mesmos têm que examinar as Escrituras. Obedeça o que Jesus falou, tá, amado irmão? Cada um salve a sua vida do verdadeiro Evangelho. Então, amado irmão, nesse fim dos tempos, Deus diz que vai levantar povo sábio no meio dessa nação perversa aí. No meio dessa nação de religiosos, de pastores. Deus vai tirar seu povo daquele meio e vai tornar pessoas sábias, pessoas que julgam o pecado, né? É julgar com a boa essência, não julgar de formas erradas, espantando as ovelhas, julgando com arrogância e ignorância, não. Nós temos que repreender com a boa essência, tá? Agora nós usamos as palavras duras para os perversos de coração duro. Nós somos duros com eles, repreendemos com mais dureza esses perversos pastores e perversos irmãos que querem atrapalhar o caminho do Senhor. Tá, meu irmão? Então, vou mostrar para vocês, irmão, que o verdadeiro Evangelho está sendo anunciado. Por quê? Porque o verdadeiro Evangelho é aquilo que você nunca ouviu dos seus pastores. Durante tempo, eles esconderam de vocês. Então, nesse fim dos tempos, Deus já está manifestando seus sábios, mulheres, para mostrar para vocês o verdadeiro Evangelho. Como, por exemplo, mostrar o mistério da santidade. Então, elas vão mostrar, as mulheres de Deus vão mostrar o mistério da santidade, todos os capítulos, todo o mistério da santidade. Então as ovelhas vão se acordar, tá? Então esse é o verdadeiro Evangelho, de coisas que você nunca ouviu da boca dos seus pastores. E por você ouvir dos verdadeiros irmãos, vocês vão achar estranho e vai começar agora a pelejar com esse irmão. Achar que esse irmão aqui está sendo inimigo das igrejas. Que esse irmão aqui está perseguindo a igreja. Porque ele falou algo que você nunca viu falar dos seus pastores. Porque culpados são vocês mesmos, que não buscam examinar as Escrituras, para ver se o que o pastor diz está na Bíblia. Esse é o defeito de vários cristãos. Porque muitos pastores estão aí abrindo a boca. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos, tudo usando esta palavra como modo legítimo. Até a igreja da Babilônia, Roma, a igreja católica. Ela usa essa palavra. Nós somos perseguidos porque Jesus falou que somos perseguidos, vamos ser perseguidos. Um monte de igreja usando esta palavra. Irmãos, qual é a igreja verdadeira que você vai perceber que está sendo realmente perseguida? Essa é uma pergunta muito boa que eu faço para você. Qual é realmente a igreja verdadeira que será perseguida por muitas nações, até pelas igrejas religiosas, dos pastores da teologia, pelos cristãos religiosos, que o povo verdadeiro de Deus será perseguido por muitas nações, irmão. Com os pastores reunidos também com as políticas, a religião e carregando símbolos dos governos, seremos perseguidos por eles. Irmãos, o povo de Deus são menores, são os menores povos. Deus falou que não escolheu aquele povo de Israel, não era porque eles eram grandes nações. Não, irmão. Deus escolheu porque amava. Não era porque era povo grande e não era porque também eles eram povo pequenos,
Porque na verdade, irmão, na verdade, se você for para lá, você vai ver. Eles eram um povo pequeno diante das outras grandes nações. Mas Deus escolheu aquele povo ali, não era porque eles eram pequenos, mas porque o amavam. E quando aquele povo clamou a Deus, temeu a Deus, aí foi aí que Deus, ele começa a amar aquele povo e a socorrer aquele povo. Então a nação de Deus será pequena, não essa grande nação aí das políticas, dos cristãos bolsonaros, não. Tudo se misturando a símbolos dos governos, carregando bandeiras. Irmão, se vocês pesquisarem jornais, é jornais, tá? Eu estou falando de jornais. Na China, eles estão mandando os cristãos usarem os seus símbolos, que é bandeira, seus símbolos de dragão, de leão, de serpente, de cobra. Irmão, tem um jornal que vocês podem pesquisar. O jornal fala sobre isso. Os governos estão fazendo com que os cristãos usem os seus símbolos. E aqui no Brasil já está acontecendo. Essas igrejas que você vê aí com bandeira do Brasil, bandeira não sei de quê, e a bandeira da idolatria de Israel, aquele símbolo que pertence ao diabo, a estrela de Israel, essas igrejas, irmão, são da política, não pertencem a Deus. Elas carregam esse sinal, o símbolo da política, faz muito tempo. Então estão carregando símbolos do governo, irmão. Leão, outros é cobra, alguns aí religiosos cobra, é caveira, é águia. Estão carregando símbolos dentro da igreja. Mas Deus quer mostrar para o seu povo que essas igrejas são igrejas filhas da Babilônia. Esta mulher que está lá no meu canal, é tremendo o que ela fala. Ela é tremendo o que ela fala da religião. E ela está correta. Igrejas carregando símbolos dos governos. Os Estados Unidos carrega a águia, que representa a riqueza. E hoje você vê o povo aí de cristão, tudo preocupado mais com a prosperidade. Estão indo para o jejum somente com seus próprios interesses. Prosperidade. Mas ninguém repreende, mais ninguém. É só pensando na prosperidade no seu sonho. Mas Deus pesará as almas dessas pessoas que não estão entendendo o juízo e a justiça. Tá, amado irmão? Tá? Então você veja, essas igrejas que estão carregando, irmão, abra da mente em nome de Jesus, tá? Abra da mente. O símbolo da cruz, amado irmão, representa os cristãos das cruzadas. Se você assistiu o filme dos cristãos da cruzada, que é Roma, que é os padres que carregam cruz, os cristãos da cruzada, irmãos, os filmes, saía tomando a terra dos outros, matando as pessoas, aí morria inocente. Se vocês, irmão, verem os cristãos da cruzada, que carregavam os símbolos da cruz que pertencem a Roma, eles matavam as pessoas, os inimigos, e ao mesmo tempo o inocente morria. Era sanguinário os cristãos da cruzada, que carregavam o símbolo da cruz. Então eu quero revelar para vocês que essas igrejas que estão carregando o símbolo da cruz, irmão, é as que estão marcadas como igreja religiosa, filhas de Roma, da Babilônia, dos romanos, da igreja católica. Isso é para ser visto espiritualmente. E o Espírito Santo é que vai alertar vocês realmente o que eu estou falando. Pela primeira vez na vida, nesse fim dos tempos, as igrejas usando cruz que pertence à igreja católica. Nenhum dos apóstolos carregava símbolos para representar Jesus. Eles não carregavam símbolos, porque isso é idolatria.
Ele não precisava representar Jesus através de figura. É proibido pela Bíblia. Ter figuras, desenho na parede. Lá Ezequiel, irmão, fala, que eu já mostrei para o mundo, e eu vou trazer de volta. Deus proibiu de o seu povo fazer desenho, figuras, idolatria na parede, carregar símbolos dentro da igreja do templo. Deus proibiu, assim como proibiu no templo de Salomão, porque Deus botou aquelas coisas ali, os símbolos do leão, para enfeite, não para venerar o leão, não para venerar as imagens, não para venerar as coisas do céu. Mas depois Salomão se corrompeu, se misturou a povo que não era povo de Deus, se misturou aos católicos egípcios, os adoradores de ídolo, de imagem, todos são católicos. Todos que adoram ídolo e imagem são todos católicos religiosos. Porque há diferenças, né, de católico para outros católicos. Os católicos romanos, católicos não sei o quê. São tudo religião que adora os seus próprios ídolos, que faz uma imagem. Aí bota outro nome. Aí é Baal, é Buda, é não sei o quê. Já a Igreja Católica pegou Maria para venerar Maria mais do que o Criador, mais do que Jesus. E isso vocês não observam. Então pegaram Maria para poder não adorar o Filho de Deus, irmão. Abra dos olhos. Para poder não adorar o Filho de Deus, eles tiveram essa ideia, a Igreja Católica. Pegou uma mulher, porque essa mulher que eles adoram representa a deusa, a rainha do céu, é a Diana, tá, irmão? Desde o passado, esses homens vieram adorando a rainha do céu, que é a Diana. Então, o que os padres estão adorando, que diz que é Maria, é a rainha do céu, Diana. Vocês têm que se acordar para isso. Por isso que os católicos sofrem, os católicos estão se matando com depressão, angustiados, porque temam, porque temam ainda com Deus. Eles a temam e não querem receber a verdade. Mas que Deus tenha misericórdia dos católicos. Que Deus escolha, traga de volta seu povo que está naquela igreja. Em nome de Jesus. Que Deus desperte seu povo que está em vários apriscos que não pertencem a Deus. Que Deus traga de volta em nome de Jesus. Tá? Então, vamos fazer aqui uma oração. Vamos orar aqui, irmãos. Em nome de Jesus, tá? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, eu entro na Tua presença, ó Pai. Eu sei, meu Pai, que tem muita gente passando fome. Pessoas desesperadas por não ter o que comer. O povo já não aguenta mais esse sofrimento que está na terra. Meu Deus, alerte aqueles, meu Pai, que estão afastados do Senhor. Confortam eles, aqueles que o Senhor sabe que é o seu escolhido. Senhor, envia homens para poder matar a fome daqueles necessitados. Mãe de família que chora por não ter o que dar ao seu filho. Senhor, envia homens preparados do Senhor verdadeiros para matar a fome dessas pessoas que estão pedindo socorro. E que esses homens, meu Pai, pregue, ensine aos pobres o verdadeiro Evangelho, para que eles saiam dos seus pecados, para que eles se voltem, para que eles aceitem o seu Filho. Que esses homens, meu Pai, não esqueçam da sua palavra. Que esses homens, meu Deus, não esqueçam da sua palavra, de pregar para os pobres. Porque o que é mais importante é a sua palavra.
a verdadeira comida, a verdadeira água é a sua palavra, meu Pai. Que esses homens não esqueçam de preparar esses povos, esses pobres, viúvas e o seu povo, para estar preparado, meu Deus, para receber o seu filho. Liberta aquele, meu Pai, que estão na angústia e aqueles que estão, meu Pai, doentes, que estão com as pragas. Que o Senhor ouça aqueles que estão clamando pela Tua ajuda, meu Pai, que estão clamando pela Tua ajuda. E aqueles, meu Pai, que estão com o coração duro, que não querem reconhecer a Sua palavra. Liberta, meu Deus, liberta aqueles que o Senhor sabe, que só o Senhor conhece. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém.